Obrigado, Senhor, por essa terça-feira, 15 de abril de 2025. Meu Pai, quando o Senhor diz na Tua palavra que a Tua graça nos basta, dizendo ao apóstolo Paulo no primeiro século, hoje aqui, no século 21, a graça basta. O que é o Evangelho da Graça? É amar, é perdoar, é ter mansidão, é ter domínio próprio, é ter paciência, longanimidade, é entender que o fruto do Espírito está dentro de nós, para que nós não venhamos ser enganados, como o Senhor disse, que existe falsos pastores e falsos profetas. Hoje a verdade está em cada coração, para que fale a verdade, mas como a mentira ela prolifera, Pai. As pessoas não entenderam o Teu Evangelho e trazem maldição para as vidas deles, que não passaram da lei para a graça. Mas a graça que o Senhor nos ensina nesta manhã, ela vem nos trazer esse alimento sólido, vivo e eficaz, que é a sua palavra verdadeira em cada coração, tendo esse amor e esse perdão. Eu te agradeço por esse dia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, meu amado, João, por ser um discípulo de Jesus, né? Ali os profetas terminaram ali. João 16:16, Lucas capítulo 16:16, voltando, né, a entender, Lucas capítulo 16, versículo 16 e Mateus capítulo 11, versículo 12 diante. Então a Bíblia ela passou a ser uma história que está aqui para que nós venhamos observar que tudo aconteceu no primeiro século. Hoje temos aqui 70, 80, 90 anos para viver o século que estamos aqui hoje, o século 21. Lá Pedro, Tiago e João, aqueles que lá estavam com Jesus de Nazaré, viveram aquele século lá. Por isso tudo terminou lá. Para que aqui você viesse a entender. Vinde a mim, você que está cansada e sobrecarregada, que eu vos aliviarei. Então você segue aqui o Cristo, que já te aliviou. O fardo pesado ele levou, para que você hoje viesse aqui entender esse mistério. Então, por João, né? Ali os provérbios terminando João Batista, né? Ele sendo ali aquele que veio para batizar nas águas, João 1, 28, 29, aconteceu no primeiro século. No século XXI você está livre disso, porque você já tem o batismo da cruz, 6,3 de Romanos, que é a transição da lei para a graça. Ali Romanos 6,3, o batismo da cruz, o velho homem ficou lá. Então você entendendo João 14,1, ele falou que na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, não iria. Então não turbe o vosso coração, né, para não ficasse triste ali, né? Então o Consolador viria e consolaria aqueles que lá estavam. Como João menciona, 14:1 de João, ele preparou a casa, e 14:18 de João, ali ele falou assim, não vou deixar vocês órfãos. Os judeus, o povo de Israel, não fala conosco. Hoje eu não estou órfão. Por que eu não sou órfão? Porque o Espírito Santo veio e me ensina aqui as palavras do Espírito. Então, quando você lê 14:28 de João, ele falou, eu vou, mas eu volto. Ele foi para a cruz, fez casas, tirou a raiva, tirou a inveja, o ciúme, tirou toda a dor, tudo aquilo que afetava um corpo de carne, que ele matou na cruz, CT de Romanos, e não entenderam hoje, e passa pelas águas e não tem um livramento, né? Então existe homens maus perversos nas congregações. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Ali existe esses homens maus dentro das congregações e não entenderam ainda. Então quando você vem aqui, o livro de Mateus, tudo aconteceu no século. Quando Paulo fala em Hebreu 10, 36, 37, 39, o justo verá por fé. Transição da lei para a graça. Aquele que vem virá e não tardará. No tempo de Paulo, de Jesus de Nazaré, com o corpo dele, que foi o filho do homem, que lá veio. Para que se manifestou o filho do homem? Para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Então destruiu lá. Então, se eu foco aqui o Cristo na minha vida, eu não estou em pecado. Porque eu estou focando, eu foco nele. Eu acordei, estou com ele, dormi com ele, para focar na palavra dele aqui. E entender que todo o mistério foi revelado. Se eu estou em Cristo, eu foco Cristo, eu não estou em pecado. O pecado foi tirado na cruz.
Você entendendo 1:28 final de João. Eis aí o Cordeiro que tira, o pecado tirou o primeiro céu. Olha o verbo, tirou lá. Então eles querem empurrar com a barriga para frente e jogar Jesus, né? E jogar Jesus, no caso, né? O ressuscitado, para trás. Não, tem que estar para frente. O Nazareno ficou na cruz, o corpo de carne dele, sendo que temos que servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, que é 7,4 de Romanos, para que nós frutificamos para Deus. Se você tiver Nazareno, você adultera a palavra de Deus. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo, como fala Mateus 12, 32 e 33. Então, o pecado ele foi abolido antes da cruz, para entendermos isso aqui. 24:3 de Mateus. No Monte das Oliveiras, achavam Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O Filho do Homem se manifestando lá, conversando com eles, se manifestou lá, naquele século lá. Não são nos séculos vindouros, não. O século foi lá, aquele mundo de então, o mundo que o povo lá vivia de Israel. O gentio não tinha acesso a Deus, porque o templo lá de Formosa, só quem entrava lá era Jesus, e entrou poucas vezes. E Paulo, porque Paulo era judeu. Agora, o gentio que havia lá, da transição da lei para a graça, não entrava no templo, porque não tinham acesso. Quando ele ressuscita e vem para aqueles que lá estavam, e hoje está dentro de nós, ele traz vida para a igreja, que somos nós hoje. Então, eles aqui perguntaram, como sucederão essas coisas? Na consumação do século, o século de lá de então, o mundo de Aion, lá na primeira vinda de Jesus. A segunda vinda, ele veio na ressurreição e na vida, quando diz Hebreus 9, 26 e 29. Ele ali veio e eles aguardavam para a salvação. Aqui ele já veio. E não virá aqui de novo num corpo de carne, não. Esse corpo aqui desce o pó, já está tudo programado aqui na Bíblia, 12:7 Eclesiastes, e o Espírito volta para Deus. E geração vai, a terra continua. Não acaba. O mundo cósmico não acaba. O mundo que acabou foi o mundo daquele primeiro século lá. O mundo de então. O povo de Jerusalém, o povo judeu, o povo de Israel. Então aqui 24:14, e será pregado este evangelho. Este evangelho que lá ele falou, 10:5 de Mateus. Vão por aí. Expulsão do demônio quando enfermo, não derruma os gentios. Por quê? Para os gentios viria Paulo. Lá em João 16, versículo 12 e 13, ali Paulo veio e trouxe a verdade. Ele falou, quando vier o Espírito da verdade, convencerá vocês do pecado, do juízo e da morte. Então convenceu lá, que o Espírito da verdade chegou lá, para que hoje aqui entendêssemos no nosso coração, porque o culto é racional, não é culto de gritaria, não é feitiçaria, como diz Romanos 12, versículo 1 e 2. Então, isso será pregar esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim daquele mundo Aion, que lá estavam lá. Não é por dia de hoje. Os pastores, por não entenderem a graça, por não entrarem pela porta, eles pularam o muro. Por isso que eles são ladrões salteadores, como diz Jesus em João 10, do 7 ao 10. Hoje você aqui tem vida e abundância, porque hoje você teve um encontro com Deus, que Deus fala com você, que te ama e nunca te abandona, Hebreus 13:5. E ele falou, João 6,37, tudo aquele que o Pai me dá, o Pai já deu. O Filho já deu aqueles que lá estavam ao Pai. E hoje nós estamos com o Pai aqui no nosso coração, que é o Espírito Santo, que nos consola e nos dá uma manhã maravilhosa terça-feira, para entendermos que não existe diabo, é o corpo de carne. Enquanto você não matar isso, você vai ser enganado por um falso pastor que usa a carne, porque ele é um ator, ele faz um teatro e você acredita naquele teatro. Então você serve a um homem desviado da verdade. Esse homem não prega a verdade, porque ele precisa do teu dinheiro para crescer ali financeiramente nas obras da igreja, que Jesus não mandou fazer nenhuma igreja. A igreja hoje somos nós. Nós precisamos cuidar de nós. Quem cuida de nós? É o Espírito Santo. Quando você vai ao médico, tem que pagar uma consulta, tem que fazer várias coisas e gasta muito dinheiro. Porque o corpo, ele perece, ele tem muitos problemas que você tem que resolver aqui, nesse mundo aqui, que nós estamos hoje, século XXI, para que você possa aqui estar feliz, contente em toda a situação. Porque ninguém vai resolver o teu problema, a não ser Deus que já resolveu. Agora aqui é você e Deus.
para que você entenda que pela graça já estamos salvos, porque existe aqui um Deus no nosso coração que nos deu esse amor e esse perdão. Então aqui no 24, 29, a vinda do Filho do Homem, lá em 1 João 3,8, já aconteceu lá no primeiro século. Aqui está. Logo na seguida da tribulação, daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas do firmamento cairão. Os poderes do céu serão abalados. No primeiro século aconteceu tudo isso aqui. Então, no 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem que veio lá. Aqui quem veio é o Espírito Santo. As pessoas não receberam porque não tiveram entendimento. O entendimento aqui é que você tem que entender que lá em Jeremias 3,15 ele falou: eu vou enviar pastores com inteligência e conhecimento, que vai explicar por que fazem da casa hoje de Deus um comércio. Porque ele não ensinou isso. Ele mandou fazer uma igreja com 1.000, 5.000 membros. As pessoas fazem o que o povo precisa dessa palavra aqui. Mas em espírito e verdade, não segundo a carne. Segundo a carne você vai para lá. O homem ali faz o acharcamento e tira o teu dinheiro. Aqui não. Aqui Deus te dá o entendimento. Porque aqui são pastores que Deus enviou para que te ensine as verdades que libertam. Conhecer a verdade e ela vos libertará. Da onde? Da mão do falso pastor, falso profeta. Não é da cachaça, não é do cigarro, não é do jogo, não. Isso aí é da carne. Isso é aquilo que a gente planta aqui, a gente vai colher, segundo a carne. Aqui tem a lei dos homens que pune, né? Então, quando nós somos filhos, Deus nos chama e nos exorta, nos dando esse conhecimento, esse entendimento, que tudo aconteceu no primeiro século, porque eu acho que você entendesse que o século XXI, você tem que reinar em vida e você tem que viver em vitória. Deus é contigo e não te deixará jamais. E me abraçou e me acolheu com todo o amor que um homem pode ter, enxugou as minhas lágrimas e me fez saber que jamais estarei sozinho. E me abraçou e me acolheu com todo o amor que um homem pode ter, enxugou as minhas lágrimas e me fez saber que eu jamais estarei sozinho. No século XXI, ninguém está sozinho quando entende o Evangelho. Por isso, o Consolador ele veio, para consolar aqueles que choram, aqueles que sofrem. Então, o sofrimento, né, é da carne, mas a nossa alma está em Cristo, porque Ele é a âncora da nossa alma, como diz Hebreus 6,19. Então, se Ele é a âncora da nossa alma, o Espírito Santo está pronto. Agora, a carne é que sofre na mão dos homens que não entenderam a palavra e joga um jugo pesado nas costas daqueles que não entenderam. Então, 21 de Apocalipse, versículo 5, ele enxugou as minhas lágrimas, levou as minhas dores e me trouxe aqui para falar a verdade que liberta um coração com esse amor de Deus e esse perdão. Espero que você entenda e receba que terça-feira é o melhor dia da sua vida. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Amém. Graças a Deus.